Então, torcedor, hoje tem jogo contra o Olímpia, um jogo de mata-mata de uma competição sul-americana, que num clube normal era para ser um motivo de alegria. Você poder enfrentar uma equipe tradicional do continente, lembrando que o Olímpia não é esse Olímpia fraco de agora. O Olímpia é campeão de Libertadores, o Olímpia do lendário estádio Defensores del Chaco. Quem nunca pronunciou o nome desse estádio, enfim, algo bem bacana mesmo. Só que, infelizmente, o Vasco está na zona de rebaixamento. E olha que já se vai aí um bom tempo que o Vasco está frequentando a zona do rebaixamento. E a grande polêmica da semana é com qual time o Vasco deve enfrentar o Olímpia hoje à noite. Lembrando que o Vasco levou 28 atletas, ou seja, o técnico Pedro Manuel vai poder escolher o que ele quer colocar em campo. Inclusive, Colídio e Sousa, que não têm condições de jogo, viajaram junto com a delegação. Cada torcedor, cada jornalista, cada comentarista pode ter um ponto de vista em relação a esse jogo. Eu vou passar o meu aqui. E você que está aí do outro lado, eu acho que a maioria tem um ponto de vista diferente do meu. E você sabia que a gente pode conviver com isso? Você sabia que eu posso respeitar a sua opinião que está aí do outro lado e você respeita a minha aqui e a gente segue para o jogo de hoje à noite? Eu acho que seria uma grande irresponsabilidade da comissão técnica do Vasco escalar a força máxima na partida de hoje contra o Olímpia, sendo que daqui a 2 dias a gente tem um confronto no Nubank Park contra a equipe do Palmeiras. E por que eu acho isso? Porque existe uma diferença muito grande em algumas posições entre o titular do Vasco e o reserva do Vasco. Lembrando que se esses jogadores não forem a campo e o Vasco levar uma equipe alternativa, essa equipe alternativa tem totais condições de vencer o Olímpia, como venceu em São Januário há poucos dias atrás. Já falei aqui e bato nessa tecla, só para relembrar um pouquinho a cabeça do torcedor vascaíno. A equipe que saiu jogando na vitória por 3-0, do meio para trás. Puma reserva, Saldívia que nem viajou, nem está mais nos planos do Vasco, segundo informações. Lucas Freitas, Piton, Hugo Moura e Ramon Rick. Ou seja, estou falando de 6 jogadores completamente reservas. Um deles nem está mais no Vasco. E o argumento que eu mais uso. Entretanto, enquanto não tem a Leila Pereira, temos Marcos Lamáquia, que vai ser aí o novo dono da SAF do Vasco da Gama em breve. Ele que já fez, né, um empréstimo no valor de 40 milhões de reais no meio do mês passado e planeja agora fazer um novo empréstimo no modelo de IP, dessa vez no valor de 150 milhões de reais. A Justiça inicialmente rejeitou esse pedido, mas o Vasco da Gama está, na madrugada inclusive dessa quinta-feira, tivemos a informação, interpôs um agravo de instrumento na segunda instância contra a decisão que mantém travado esse novo empréstimo no valor de até 150 milhões de reais. Agora, dessa vez, o pedido ele será analisado pelo desembargador César Cury. O desembargador César Cury ele é um profissional que tem aí um histórico muito positivo quando se trata de Vasco. Foi ele, inclusive, o mesmo César Cury, que algumas semanas atrás deu uma decisão favorável ao presidente Pedrinho, ao Vasco da Gama, quando ele, né, suspende a decisão que afastou o Pedrinho do comando da SAF e do clube da SAF Cruz Maltina, né? Foi então César Cury que fez com que o Pedrinho retornasse ao comando da SAF e agora está nas mãos do César Cury esse agravo de instrumento para que o Vasco consiga esse empréstimo no valor de 150 milhões de reais. Então, uma expectativa alta, uma expectativa grande aí para que o Vasco consiga por fim a esse impedimento, né, judicial e o Vasco consiga ter acesso a esse valor de 150 milhões de reais que será colocado na mesa do Cruz Maltino através da pessoa de Marcos Lamáquia, da empresa, né, de Marcos Lamáquia, empresa essa criada exatamente para comprar a SAF Cruz Maltino. Então,
Vamos ver aí, uma informação bem importante que saiu na madrugada relacionada a isso, o Vasco conseguindo andar, né, de fato na justiça, colocando esse agravo de instrumento, dando a decisão para o César Cury para que consiga ter acesso a esse empréstimo de 150 milhões de reais, que será essencial para o Cruz Maltino nesta janela de transferências. Essencial para diversas coisas diferentes, dentre elas a questão envolvendo a chegada de reforços. Mas, seguindo o vídeo agora, falar um pouquinho sobre uma entrevista que foi concedida pelo presidente do Vasco, Pedrinho, ontem à tarde, né, no embarque do Vasco para o Paraguai. O Pedrinho ele tirou um tempo ali, né, tirou ali 15, 20 minutinhos para falar, né, com os nossos jornalistas, né, a rapaziada que cobre o Vasco da Gama. E aí o Pedrinho foi muito honesto, foi muito sincero, né, abriu o jogo. Eu gostei, cara, eu sinto muita falta desse tipo de entrevista, né? O Pedrinho, ele assumiu a responsabilidade, ele bateu no peito e falou: se tem alguém que é culpado pela situação que o Vasco está vivendo no Campeonato Brasileiro, sou eu, né? No caso, o Pedrinho. Então, parabéns. Eu acho que é isso que o torcedor quer ouvir, né? Eu acho que o torcedor ele precisa desse tipo de atitude, principalmente do presidente do Vasco. Então, Pedrinho, parabéns, assumiu a responsabilidade, falou que ele vai fazer de tudo que estiver ao alcance dele para mudar essa situação, para poder, né, mudar, né, e reverter essa situação que o Vasco está vivendo no Campeonato Brasileiro, né? O Pedrinho confirmou que o Vasco está buscando aí solucionar esse problema de contratações, principalmente a situação aí de um novo camisa 9. Então, parabéns aí para o Pedrinho por confirmar essa notícia. E o Pedrinho também abriu o jogo, né, e falou ali muita coisa sobre a situação da SAF, né? Ele falou que é muito importante que a juíza aprove o empréstimo dos 150 milhões de reais, e o Pedrinho chutou o balde em relação ao presidente do Flamengo, né? Chamou de soberbo, chamou de um cara ali que tá mais se preocupando com a situação do Vasco que com a situação do Flamengo. Então, cara, eu gostei muito. Pedrinho, parabéns, tem que falar mais, tem que abrir mais o seu coração, tem que falar mais com o torcedor. É isso que o torcedor quer saber, cara. O torcedor quer entender o que está acontecendo e muitas vezes, né, Pedrinho, você às vezes se esconde, né, fica aí muito tempo sem aparecer e o torcedor fica na dúvida, né, o torcedor fica preocupado. Então a gente quer cada vez mais disso de você. Fala mais, se expressa mais, abre mais o coração. É isso que o torcedor pede aí do nosso presidente.